Imagine que tudo o que você ouviu durante toda a sua vida sobre Lúcifer estivesse absolutamente errado. Imagine que o nome que você sempre associou ao diabo não pertence a ele e que essa ideia surgiu muito mais tarde do que você imagina. Imagine se a Bíblia nunca tivesse dado esse nome para o inimigo espiritual e nós apenas repetimos algo por tradição, cultura e interpretação, mas não por leitura fiel do texto. Pois é exatamente aqui que começa a nossa investigação de hoje. Bem-vindo ao O Último Véu. Prepare-se, porque talvez hoje algumas certezas caiam e outras perguntas se levantem. Antes de começarmos, responda comigo. Se tudo o que você sabe sobre Lúcifer viesse de uma tradução equivocada, você estaria disposto a repensar tudo? Vamos juntos atravessar o véu. A primeira pergunta é simples, direta e poderosa. A Bíblia realmente chama Satanás de Lúcifer? Não estamos perguntando o que filmes dizem, nem o que cultura pop repete, nem o que teologias posteriores construíram. Estamos perguntando o que está escrito. E quando abrimos o texto original, descobrimos algo que poucas pessoas sabem. O nome Lúcifer aparece apenas uma vez na Bíblia, exatamente uma. E mesmo assim, somente em traduções mais antigas, como a Vulgata Latina e algumas versões derivadas dela. E onde esse nome aparece? Em Isaías 14:12. Mas aí vem o choque. Esse texto não está falando de Satanás, está falando de um rei humano, um governante terreno, alguém em carne e osso. E isso muda tudo. Já parou para pensar por que uma passagem direcionada a um rei da Babilônia virou, séculos depois, o nome oficial do inimigo espiritual? Quem decidiu isso? E por quê? Isaías 14 é parte de uma série de discursos contra reis arrogantes. O texto critica líderes humanos que se exaltavam acima das nações. E nesse contexto, o profeta chama um desses reis de Heilel ben Shachar, que em hebraico significa algo como astro brilhante, filho da alvorada, ou estrela da manhã. É uma metáfora poética, uma figura de linguagem, uma descrição literária de alguém que se achava luminoso, poderoso, inalcançável, mas que cairia do trono. Nada ali fala de anjos caídos. Nada ali menciona Satanás. Nada fala de guerra celestial. Então, como essa passagem virou a biografia do diabo? Como algo tão claro no original virou algo tão diferente na nossa imaginação popular? Você já se perguntou isso? O nome Lúcifer surgiu quando esse termo hebraico foi traduzido para o latim. Lucifer, no latim clássico, significa simplesmente portador da luz, um nome poético usado para descrever a estrela da manhã, Vênus. Era um termo comum, sem carga espiritual, sem relação com o diabo. Os romanos usavam esse nome para se referir a um astro no céu, não a um anjo rebelde. Então, por que, ao longo do tempo, essa palavra passou a ser vista como o nome próprio do inimigo espiritual? Em que momento a metáfora virou personagem? Em que momento a poesia virou doutrina? Séculos depois, teólogos interpretaram Isaías 14 como uma possível referência simbólica a Satanás. E o nome Lúcifer foi herdado como se fosse literal. Uma interpretação gerou outra, que gerou outra, até que o nome se enraizou culturalmente. Mas a pergunta continua. A Bíblia realmente confirma isso? Onde está escrito que Lúcifer é o nome do diabo? Onde está escrito que ele foi chamado assim no céu? Não está. Então por que continuamos repetindo algo que o texto não diz? Será que é porque ouvimos tantas vezes em tantos filmes, livros, pregações, desenhos e histórias que nunca paramos para conferir? E não termina aí. Em outro texto, Ezequiel 28, muitos também veem uma referência a Satanás por trás das palavras destinadas ao rei de Tiro. Mas, novamente, o texto fala de um governante humano,
Um rei orgulhoso, poderoso, exaltado. E mesmo quando usa linguagem simbólica, fala de alegorias, não de nomes espirituais. Então, por que transformamos esses textos em biografia celeste? Será que fazemos isso porque precisamos preencher lacunas intelectuais? Porque queremos entender a origem do mal com mais clareza do que a Bíblia revela? Será que isso diz mais sobre nós do que sobre o texto? Vamos fazer uma pergunta que incomoda. Se Lúcifer não é o nome de Satanás, então qual é o nome dele? A Bíblia dá vários títulos, funções e atributos. Adversário, acusador, inimigo, dragão, antigo serpente. Mas nome próprio? O texto não nos dá. Isso te surpreende? Por que será que Deus não revela um nome específico? Será que essa ausência é intencional? Será que o perigo é maior do que pensamos? Ou talvez a identidade do mal não seja para ser romantizada ou personificada por um nome bonito como portador da luz. E se estivermos presos a uma compreensão construída mais pela tradição do que pela Escritura? E se estivermos repetindo algo sem base textual? Quantas outras ideias herdamos sem conferir? Quantas crenças surgiram porque alguém lá atrás interpretou algo poeticamente e as gerações seguintes tomaram aquilo como literal? Será que nós também fazemos isso hoje sem perceber? Pense comigo. O que muda se Satanás nunca foi chamado de Lúcifer? Será que isso abala a fé? Ou será que isso só nos lembra que devemos ler a Bíblia com mais cuidado, mais profundidade, mais responsabilidade? Será que isso nos chama a voltar ao texto sem preconceitos, sem bagagens culturais, sem filtros herdados? Será que Deus quer nos ensinar que nem tudo que é repetido é verdadeiro? Que nem tudo que é tradicional é bíblico? Agora eu te pergunto diretamente, se a Bíblia nunca chamou Satanás de Lúcifer, por que nós chamamos? O que isso revela sobre nossa relação com o texto sagrado? Estamos interpretando ou apenas repetindo? Essa pergunta é desconfortável, mas é necessária. A verdade não teme investigação. E aqui no Último Véu, nós investigamos, nós perguntamos, nós atravessamos o que está por trás do que foi ensinado. E quanto mais olhamos para a história, mais percebemos que a palavra Lúcifer virou algo que não era. Virou personagem, virou mito, virou símbolo, virou filme, virou série, virou arquétipo. Mas não nasceu assim. Ele nasceu apenas como Estrela da Manhã. E se eu te disser que o próprio Jesus é chamado de Estrela da Manhã no Novo Testamento? Isso te surpreende? Te confunde? Te faz pensar? Como dois personagens tão opostos podem carregar o mesmo termo se ele fosse um nome literal do diabo? Não faz sentido. E aqui está o ponto. Estrela da Manhã não é nome próprio. É metáfora, figura poética, linguagem simbólica. E a Bíblia usa a mesma metáfora para realidades completamente diferentes. Então, no final das contas, a pergunta que fica é simples e profunda. Nós estamos lendo o texto ou lendo tradições sobre o texto? Estamos estudando o que está escrito ou repetindo o que ouvimos? Quando foi a última vez que você abriu a Bíblia com coragem para questionar o que sempre acreditou? Porque talvez, só talvez, existam mais Lúcifers na nossa mente, ideias herdadas, não examinadas, do que imaginamos. E agora eu te pergunto para gerar debate. Você acredita que Lúcifer é um título simbólico? Ou acha que ainda pode ser um nome espiritual real? Você acredita que a tradição acertou ou que ela foi longe demais? Quero que você coloque sua opinião aqui nos comentários. Vamos discutir isso juntos, sem medo da verdade. Se esse vídeo abriu seus olhos, se levantou perguntas, se tirou você da zona de conforto, então já sabe o que fazer. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas atravessem o véu e questionem o que sempre acreditaram. Este é o Último Véu, e aqui nada fica sem ser investigado.